Bom dia a todos. Bom dia. Tudo bem com vocês? Tudo bem com vocês? Que bênção. Que bênção nós estarmos na casa do Senhor para juntos estudarmos a sua palavra. Nós tivemos um momento de oração aqui muito especial. Um momento em que nós podemos orar pelo sucesso, para que o Espírito de Deus toque nos corações das pessoas que estarão vindo durante a Semana Santa. E você precisa estar empenhado nesta semana. A partir de hoje, toda a igreja estará mobilizada para que essa semana, realmente o Espírito do Senhor possa estar habitando nos nossos corações, para que o Espírito de Deus possa estar tocando na vida daqueles que estarão vindo aqui na casa de Deus. Que você ore, continue orando na sua casa, continue orando ao longo de toda a semana. Faça contatos com pessoas, para que essas pessoas venham à casa de Deus, para aprendermos juntos acerca da sua palavra. Nós vamos abrir agora a Bíblia. E sempre que nós abrimos a Bíblia, nós oramos. E nós vamos fazer um pouco diferente. Nós vamos cantar, orando a Deus, para que Ele abençoe a leitura da sua palavra, para que a sua palavra realmente possa encontrar um local bem especial dentro do nosso coração. Vamos todos cantar essa música em forma de oração, pedindo que o Senhor fale realmente ao nosso coração. Gênesis 3, Gênesis capítulo 3, a partir do verso 8. Ao ouvirem a voz do Senhor, que andava no jardim, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher se esconderam da presença de Deus entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: onde está você? Ele respondeu: ouvi a voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. O ser humano, ele tem um dom que ele desenvolve com muita facilidade, que é esconder, que é disfarçar para as pessoas o que ele está realmente sentindo dentro dele. E por causa disso, irmãos, nós criamos algumas expressões que
automaticamente nós usamos. Em reflexo disso, daquilo que nós escondemos, automaticamente nós usamos quando nós nos relacionamos com as pessoas que nós estamos nos aproximando, quando nós estamos em contato. Por exemplo, perguntei para vocês, irmãos, vocês estão bem? O que vocês responderam? Sim. Não é automático essa resposta? Geralmente, quando nós respondemos que está tudo bem. Como é que vai a família? O que você responde? Está tudo bem. E o trabalho? Como é que vai? Está bem. E o namoro? Está ótimo, está bem. Mas percebam uma coisa. Se vocês, assim como eu, durante essa semana, você leu alguma notícia, recebeu alguma notícia no seu celular, ou você ouviu alguma notícia pela televisão, certamente todas as notícias, elas não foram boas. Geralmente, a grande maioria das notícias, elas não são boas. Contrariando a nossa realidade, quando nós dizemos que tudo está muito bem. Se nós dizemos se está tudo bem, por que então que as notícias que nós vemos, ouvimos e até mesmo dizemos não são notícias boas? Você diz para as pessoas que você está bem, você diz para as pessoas que no seu trabalho está bem, que na sua escola está tudo bem, que a sua vida emocional está tudo bem, mas isso não é o que as notícias dizem de nós, seres humanos. Isso não é o que as estatísticas dizem de nós, seres humanos. Mas nós continuamos a responder. Está tudo bem. Até parece que com isso eu estou aqui incentivando os irmãos agora, a partir de agora, a serem pessimistas, né? Não é isso, irmãos. É só para nós pensarmos, para nós meditarmos. Pois como pode estar tudo bem se as notícias, se as estatísticas são de coisas ruins? Como pode estar bem se a gente vê cada vez mais empresas fechando, o desemprego aumentando? Como pode estar bem se a gente vê uma crise mundial econômica como nunca visto? E continuamos a dizer que está tudo bem, contrariando a nossa realidade. Nós estamos fazendo como Adão e Eva, escondendo atrás de paliativos para não mostrar o que realmente nós estamos vivendo. E nós não temos mesmo, às vezes, a coragem de dizer o que realmente nós estamos vivendo. Fato é que hoje nós estamos vivendo os piores momentos da nossa vida. Os piores momentos da raça humana. Estamos vivendo os últimos dias. E isso já havia previsto. Jesus já havia dito que nós haveríamos de viver os piores momentos na nossa vida. Quando eu leio essa passagem aqui na Bíblia, eu fico pensando na cena. Interessante é que a primeira coisa que Adão e Eva descobriram quando eles pecaram foi o que mesmo? Eles estavam nus. É isso que nós lemos. E quem está nu precisa o quê? Se cobrir. Precisa se cobrir. Apesar de que nós nascemos nus, mas nós precisamos se cobrir. Até o neném, quando nasce lá, logo ele é coberto. Percebam que é tão simples para os seres humanos, é tão simples resolver problemas. Adão e Eva perceberam que estavam nus. E o que eles fizeram? Fizeram o que mesmo?
roupas de folhas de figueira. Não é isso que está na sua Bíblia? É isso que está aí na sua Bíblia. Adão e Eva tentando resolver um problema, eles acharam que era um problema simples, fizeram roupas de figueiras. Mas mal sabiam eles que os problemas causados eram muito maiores do que aqueles que eles estavam pensando, imaginando. Eu quero dizer uma coisa importante nessa manhã. Uma coisa muito importante. Se mãos humanas pudessem resolver problemas humanos, como Adão e Eva pensaram que poderiam resolver o seu problema, se mãos humanas pudessem resolver problemas humanos, Deus não precisaria existir. Se mãos humanas pudessem resolver os problemas humanos, irmãos, nós não teríamos os problemas, todos os problemas que nós temos hoje. Porque todos os nossos problemas, nós mesmos traríamos soluções para eles. Adão achou que pudesse resolver o seu problema de nudez. E se o problema de Adão tivesse sido resolvido pela própria mão de Adão, ao confeccionar para ele e para a sua esposa roupas de folhas de figueira, não teria na Bíblia o relato dizendo que tive medo e me escondi. Sabe por que isso aconteceu? Porque a nudez pior e mais profunda que um ser humano pode sentir não é a sua nudez física, é a nudez na alma. E Adão e Eva agora nus em sua alma, pois a partir daquele momento eles não tinham solução para o seu problema, apesar de parecer que tinham ao confeccionar para eles roupas de folhas de figueira. Nós não somos diferentes de Adão e Eva. Nós somos iguais. Achamos que nós podemos resolver os nossos problemas, porque às vezes nós achamos que é simples. É só eu coser folhas de figueira, sim, aí o meu problema está resolvido. Mas desde quando folhas de figueiras, paliativos humanos, resolvem problemas humanos? Paliativos humanos apenas cobrem problemas humanos e não resolvem problemas humanos. E nós somos peritos em paliativos, tentando com as nossas próprias forças resolver todos os nossos problemas. Você pode até resolver alguns problemas. E a Bíblia até recomenda que nós resolvamos alguns problemas. Por exemplo, a Bíblia diz que se você magoou alguém, o que você tem que fazer? Pedir perdão, vai lá e peça perdão. Você pegou algo emprestado, a Bíblia recomenda que você faça o quê? Devolva. Deve alguém, o que a Bíblia pede que você faça? Pague. Está vendo o seu irmão passar por necessidade, o que a Bíblia pede para você fazer? Ajude o seu irmão. Essas coisas, irmãos, são alcançáveis pelas nossas próprias mãos. Mas quando existe alguma coisa relacionada ao nosso coração, e eu diria que a grande maioria das coisas, dos nossos problemas, estão relacionados com o nosso coração, com a nossa consciência, com a nossa alma. Quem é que resolve esses problemas? Quem é que resolve esses problemas? Somente a mão de Deus pode agir. Mas nós insistimos em resolver e solucionar os nossos problemas. Mas percebam uma coisa: todas as vezes que nós resolvemos os nossos problemas e tentamos resolver, vocês perceberam que parece que nós causamos ainda mais problemas? Eu volto a dizer que nós podemos sim resolver alguns problemas. Quando na sua casa uma lâmpada queima, o que você faz? Pede o seu marido para trocar, não é? Ele pode resolver esse problema. Quando o seu carro quebra ou fura o pneu, você pode trocar. Quando a sua bicicleta quebra, você pode consertar. Quando há algum problema no seu trabalho, você pode tomar ali alguma atitude. Mas quem resolve o seu problema de solidão?
Quem resolve o seu problema de angústia, de ansiedade, a sua depressão? Quem resolve o seu problema de culpa? Quem resolve o seu problema de medo, a sua falta de fé? Só Deus, só Deus, só Deus, só Deus pode resolver todos os nossos problemas. E porque nós não conseguimos resolver todos os nossos problemas? Não conseguimos porque nós estamos iguais a Adão e Eva. Apesar de estarmos vestidos, estamos desnudados da nossa alma. E a primeira coisa que fazemos é tentar resolver todos os nossos problemas com as nossas próprias mãos. E a segunda coisa que fazemos é nos esconder. Quando nós dizemos sempre para as pessoas, está tudo bem. Quando na verdade não está nada bem. Eu queria dizer nessa manhã, irmãos, nessa manhã, em nome do Senhor Jesus, só Deus pode resolver todos os nossos problemas. Só Deus pode resolver. Só Deus. E você precisa acreditar realmente que Deus pode resolver todos os seus problemas. E a pergunta que eu faço nesta manhã é: você acredita mesmo que Deus pode resolver? Você acredita mesmo que Deus pode resolver todos os seus problemas? Você acredita em Deus a ponto de chegar para Ele e dizer: ei Deus, aqui estão todos os meus problemas, eu até tentei resolver, mas eu não consigo, eu já causei mais problemas ainda. Mas aqui estão, Senhor, estão todos os meus problemas, eu entrego em Tuas mãos, e faça a Tua vontade, e resolva os meus problemas, por favor. Você acredita que Deus pode resolvê-los? A Bíblia, irmãos, tem a experiência de dois homens. Um se chamava Judas e outro chamava Pedro. Os dois, eles cometeram o mesmo erro, grosseiro. E o erro deles foi que eles negaram a Jesus. Traíram Jesus. Mas como pode isso acontecer, né? Sendo que ambos andaram com Jesus, viram Jesus fazer coisas espetaculares, como milagres, e participaram das mesmas coisas, os dois, mas ambos sentiram o mesmo problema. Mas eu me pergunto, me responda uma coisa: por que um se suicidou e o outro não suicidou? Apesar de causarem o mesmo problema, ter passado por situações semelhantes. Judas, a Bíblia diz que Judas, quando percebeu que Cristo era o seu Salvador, a Bíblia diz que ele pega as moedas que ele tinha recebido pela venda da traição de Jesus, vai aos magistrados, joga aos pés deles e disse: por favor, absolva esse homem, liberte esse homem, ele é sangue inocente. E os magistrados disseram para ele: Judas, nós não podemos fazer nada, resolva o seu problema, resolva o seu problema. E quantas vezes, irmãos, nós já ouvimos esta frase, né? Resolva os seus problemas, cada um, vocês sabem, né? Cada um com os seus problemas. Esta é uma frase diabólica, satânica. E Judas foi resolver os seus problemas. Pegou as moedas de prata, jogou aos magistrados para resolver o seu problema, achando que Jesus poderia ser liberto. E agora ele estava num remorso profundo, pesado em seus ombros. E a única coisa que ele conseguia entender aos seus ouvidos era: Judas, resolva os seus problemas. E como resultado, ele foi resolver os seus problemas.
se enforcando, tirando a sua vida. Por outro lado, nós temos Pedro. Também traiu Jesus, também se sentiu culpado, também se sentiu mal, sentiu dor, frustração, mas uma coisa diferente com ele aconteceu em relação a Judas. Em vez de ele próprio resolver os seus problemas, a Bíblia diz que ele foi até Jesus Cristo, para que Cristo resolvesse o seu problema. E a Bíblia é enfática em dizer que em apenas um olhar, Jesus lhe deu perdão pelos olhos. E a Bíblia diz que em resultado disso, Pedro saiu dali e foi chorar amargamente arrependido pelo seu pecado. E o resultado disso, ao contrário de Judas, Pedro teve vida e vida em abundância. Você deve estar perguntando: então é só eu ir? Quer dizer que quando eu tiver algum problema, é eu ir até Jesus? Acreditar que Ele pode resolver os meus problemas? Olhar para Ele e entregar os meus problemas, como fez Pedro? É exatamente isso que eu vim dizer para cada um de nós nessa manhã. Acreditar que Ele pode. Parece, irmãos, que é uma mensagem simples. Quem é que aqui que não acredita em Deus? Todos. Parece ser uma coisa muito simples. E é uma coisa muito simples. Mas é muito difícil de colocar em prática quando realmente deparamos em alguns problemas na nossa vida. Você precisa acreditar que Ele realmente pode. Certo dia, um pastor da nossa igreja estava em sua casa e ele recebe uma ligação. Era uma irmã da igreja. E a irmã disse para ele ao telefone: pastor, o senhor pode vir aqui? Eu estou no hospital. Eu preciso do Senhor. Eu estou vivendo o pior problema, o pior momento da minha vida. O meu marido, ele teve um problema, sofreu um ataque no coração e eu preciso do Senhor agora neste momento. Eu estou aqui no meu hospital e o meu marido está numa UTI e os médicos, eles não me dão nenhuma solução para o meu marido. Eles não me dão esperança. E o Senhor pode vir aqui para que o Senhor possa orar com a gente? E o pastor disse: claro, irmã, eu vou. Quando ele chega no hospital, estava ali no hall do hospital aquela mulher que tinha ligado para ele, com seu filhinho de 12 anos de idade. Eles estavam chorando muito. O pastor os abraçou, e ela disse que os médicos disseram que talvez o seu marido não saía com vida da UTI. Disseram que os danos foram tão graves que ele iria morrer. Ele estava naquele momento numa UTI superintensiva, respirando apenas por aparelhos. E ela disse: pastor, eu não sei o que vai ser da minha vida sem o meu marido. Eu não sei o que vai ser do meu filho sem o meu marido. O senhor pode subir lá na UTI e orar pelo meu marido? E o pastor disse: claro, irmã. Foi até a secretaria do hospital, a recepção do hospital. E ele foi à recepção, se apresentou e a recepcionista disse: Senhor, a situação dele é muito complicada, é muito grave. E onde ele está, no UTI superintensiva, ele não pode receber nenhuma visita. E ele disse à moça, recepcionista: moça, por favor, eu só preciso de 5 minutos. Eu só quero fazer uma oração. E ela pegou o telefone, ligou para algumas pessoas ali, talvez da direção do hospital. E ela voltou e disse: olha, eu não sei como, mas eles te deram apenas 5 minutos. E para que o Senhor não passe dos 5 minutos, uma pessoa será
irá te acompanhar. Mas antes o senhor irá subir a um andar determinado, onde o senhor terá que trocar a sua roupa, ser higienizado para entrar na UTI. E o pastor pegou o crachá e foi em direção ao elevador. Enquanto ele estava esperando no elevador, alguém toca no seu paletó e puxa. Era aquele filhinho de 12 anos de idade. Era o filho daquele homem. E ele disse: ei, pastor, eu quero subir com você. E o pastor disse: filho, é impossível. O hospital já quase não me deixaram subir. Agora como você, uma criança? E ele disse: pastor, se eu não ver meu pai mais, o que vai ser de mim? E o pastor voltou à recepção e disse: moça, este menino precisa subir comigo. Que mal este garoto poderia causar em uma UTI, em só olhar o seu pai pela última vez antes de morrer? A moça baixou a cabeça, pegou o telefone, começou a fazer algumas ligações. E minutos depois ela volta e disse: olha, eu também não sei como, mas a direção do hospital permitiu que vocês dois subissem, mas por apenas 5 minutos. Chegaram ao andar determinado, trocaram as suas roupas, vestiram outras roupas higienizadas. Chegaram na UTI, irmãos, uma imagem triste. O pai daquele garoto, inerte, deitado, respirando apenas por aparelhos. O pastor ali chegou e perguntou ao médico qual era a real situação dele. E o médico foi enfático e direto em dizer: nós estamos aqui apenas esperando ele morrer. E o pastor aproximou-se da cama daquele senhor, deitado, abaixou e disse ao seu ouvido: ei, querido, eu sou o seu pastor. Eu vim aqui orar por você. Você não pode mover um músculo, você não pode falar, mas você pode me ouvir. Eu vim aqui orar por você e dizer: confie em Deus. Apenas confie em Deus. Quando o pastor levantou, segurou a mão do garoto que estava com ele, abaixou a sua cabeça, fechou os olhos para orar. Antes de começar a orar, ele sentiu que o garoto apertou firmemente na sua mão. O pastor abre novamente os olhos, olha para o garoto e viu um brilho diferente nos olhos daquele menino. E o menino disse para ele: ei, pastor, você vai orar para o meu pai sair daqui? Eu posso, irmãos, ver aquele pastor agora colocando todo o seu ministério numa balança. E ele deve ficar pensativo o quanto ele realmente acreditava em Deus. Quantas vezes ele tinha pregado para a sua igreja: irmãos, confie em Deus, entregue a Deus todos os seus problemas. E ele agora não tinha a coragem de dizer para aquele garoto de apenas 12 anos de idade que iria orar pelo seu pai e que ele iria sair dali curado. Finalmente o pastor olhou para ele e disse: filho, eu não sei. Então o menino disse para ele, olhou nos olhos dele e disse: então, se você não sabe, me deixe orar. Imagine, irmãos, agora um pastor experiente diante de um garotinho que deveria agora fazer a função do pastor. Aquela oração foi uma oração que jamais as pessoas que estavam ali esqueceram.
E aquele garotinho começou a orar assim: Deus, eu não posso viver sem meu pai. Eu só tenho esse. Se ele morrer, o que vai ser de mim? Quem vai me levar para a escola? Quem é que vai me trazer da escola? Deus, se ele morrer, quem é que vai cuidar de mim? Se ele morrer, quem é que vai me proteger? Deus, se ele morrer, quem é que vai me sustentar, Pai? Ah, Deus, se ele morrer, quem é que vai todas as noites orar comigo na cama antes de eu dormir? Se ele morrer, quem é que vai me aconselhar a viver? Imagine, irmãos, Deus ouvindo essa oração. E ele terminou dizendo a frase mais importante da sua oração. E disse: Deus, eu não sei viver sem meu pai. Não deixa ele morrer. Dá a vida para ele. Ele terminou aquela oração. Todos ali estavam emocionados, inclusive os médicos e os 2 enfermeiros. O pastor desceu de mãos dadas com aquele garotinho até a recepção onde estava sua mãe esperando. Despediram deles e saiu daquele hospital em direção à sua casa, pensando no que ele realmente acreditava. Ele pregava todos os cultos, todos os finais de semana, apelando à sua igreja para acreditar em Deus. Coisa simples. Colocarem diante de Deus todos os seus problemas. Mas naquele momento, ele não conseguia acreditar que Deus podia fazer um milagre na vida daquele homem. Os dias se passaram, e o telefone daquele pastor toca novamente. Era aquela mulher, e dizia: pastor, eu preciso que o senhor venha aqui novamente ao hospital. E o pastor pegou o carro e foi depressa, seguro que aquele homem estava para morrer ou já havia morrido. Chegando lá, ele não encontrou a mulher mais e o garotinho lá no hall do hospital, na entrada do hospital. Foi até a recepcionista e disse: eu sou o pastor que estive aqui há 1 mês e pouco atrás. Eu preciso subir na UTI para ver fulano de tal. E a recepcionista disse: senhor, este homem ele não está mais aqui na UTI. Mas como? Não, ele não está aqui na UTI, ele está no quarto. E o pastor: nós estamos falando da mesma pessoa? Sim, nós estamos falando da mesma pessoa. Toma aqui o seu crachá, vá até o apartamento tal. Chegando no quarto, irmãos, ele encontrou ali 3 pessoas. De um lado da cama estava aquela esposa, alegre, feliz. Na cama tinha um irmão, sorridente, apenas com um soro no braço. E do outro lado, não tinha um garoto, tinha um gigante da fé. Ele parecia ser enorme, porque ele era um gigante da fé, porque ele acreditava que Deus poderia fazer um milagre, e Deus fez. E aquele menino, vendo o pastor, ele correu nos braços do pastor. O pastor abaixou para ficar na mesma altura que ele. E ele disse ao ouvido do pastor: ei, pastor, eu sabia que Deus não ia deixar meu pai morrer, porque eu não sei viver sem meu pai. O pastor ficou ali alguns minutos, leram a Bíblia, oraram, se despediram, e o garotinho foi levá-lo até a porta do quarto. E chegando lá,
Ele olhou nos olhos do pastor e disse: ei, pastor, você precisa acreditar. Você precisa acreditar que Deus pode fazer todas as coisas. E eu acredito. É só isso. Meu irmão, o que você acredita? Você acredita realmente que Deus pode resolver todos os seus problemas? Quantas vezes o nosso orgulho, a nossa prepotência, em acharmos que nós podemos, e então nós tomamos a decisão de resolver os nossos problemas e causamos mais problemas para a nossa vida. Deus, irmãos, Ele quer e Ele pode resolver os nossos problemas. Bastamos que demos a Ele somente uma chance, uma única chance, é o suficiente. Não importa quais são os seus problemas, quantos são os seus problemas, não importa quais são, você tem que colocar, eu tenho que colocar nas mãos de Deus os nossos problemas. Talvez você esteja pensando: mas os meus problemas, para resolver é somente um milagre. E eu diria: o que é um milagre para Deus? Não é nada, irmãos, não é nada. Pois se preciso for, Ele vai fazer o milagre. Outros podem estar perguntando: mas eu preciso de uma cura. E eu diria: o que é uma cura para Deus? Não é nada, porque se for preciso, Deus vai curar. Eu preciso de um emprego. O que é um emprego para Deus? Não é nada. Eu preciso de ser liberto de um vício. O que é isso para Deus? Não é nada, pois se preciso for, Ele vai te libertar. Meu apelo nessa manhã é que creiamos nele. Tenhamos fé, irmãos. Tenhamos a confiança plena e acreditemos que Ele pode e que Ele quer resolver todos os nossos problemas. Portanto, consagremos as nossas vidas a Ele. Isto é fundamental. Consagremos as nossas vidas a Ele, porque certamente Ele estará cuidando de cada um de nós. Esse é seu desejo? Esse é seu desejo? Simples, mas difícil na prática. Peça a Deus forças, para que possamos realmente colocar toda a nossa confiança plena nas mãos do nosso Senhor. Se esse é seu desejo, eu quero que você se coloque de pé, que eu quero orar com você. Esse também é meu desejo. Nós precisamos muito exercitar isso. Eu preciso muito colocar todos os meus problemas nas mãos de Deus. E não há ninguém aqui que não tenha problema. Deus, olha, Senhor, agora para os teus filhos. Nós estamos diante da tua presença, da grandiosidade do teu poder, Senhor. E quantas vezes nós, imperfeitos, prepotentes, nós achamos que nós podemos tudo. Quantas vezes, Senhor, nós achamos que nós podemos resolver os nossos problemas, e aí nós causamos mais problemas ainda, ó Pai. Deus, perdão pela nossa negligência, pela nossa falta de fé. E agora, Senhor, nós queremos colocar as nossas vidas em Tuas mãos. Deus, faça o milagre que for necessário, Senhor. Faça a cura que for necessário. Faça, Senhor, a libertação que for necessária. Dá tranquilidade
dá o alento, dá a paciência, dá o conforto e nos dá o teu amor. Precisamos muito de Ti. Nos abençoa, nos fortalece e perdoa os nossos pecados. Em nome de Jesus. Amém.